Amém. Amor demonstrado pelo Senhor, que nos perdoou naquela cruz. Abra sua Bíblia em Sofonias, capítulo 3. Estarei fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Sofonias, capítulo 3, de 1 a 7. Sofonias, capítulo 3, de 1 a 7. Essa é a penúltima mensagem de uma série de mensagens aqui no livro do profeta Sofonias. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Amém. Amém. Meus irmãos, só lembrando o contexto do livro de Sofonias, Sofonias escreve a sua profecia no início do reinado do rei Josias, que começa a reinar com 8 anos de idade sobre Judá, na cidade de Jerusalém. E provavelmente Sofonias ele começa a profetizar antes do ano 622. Quando Sofonias está profetizando, após a sua profecia, o seu tempo de profecia, acontecem algumas reformas religiosas em Judá, principalmente na capital, em Jerusalém. Os altos são destruídos, os altares aos deuses pagãos. Dentro do próprio templo é feita uma faxina pelo rei Josias. Alguns homens, eles estão buscando ao Senhor, como Josias, como alguns sacerdotes piedosos, outros profetas contemporâneos de Josias, como o profeta Jeremias, Abacuque e Naum, que profetizam nessa época também. São homens que estão expondo e pregando a palavra do Senhor. Após algum tempo das reformas de Josias, o templo está limpo, não existiam mais prostitutas cultuais, altares pagãos dentro do templo, a cidade de alguma forma estava limpa. Entretanto, o que Jeremias relata, que essas reformas elas surtiram um efeito exterior, mas não alcançaram o coração de todo o povo. O povo permanecia na injustiça, na iniquidade, permanecia na idolatria, não mais com os ídolos que poderiam denunciá-los, aqueles ídolos que eram colocados na frente de casa, ou adorando os ídolos que estavam nas praças ou nos altos montes. Mas eles permaneciam com seus ídolos de bolso, com seus ídolos guardados dentro de casa, onde ninguém poderia encontrar, mas o coração daqueles homens continuava pervertido, e Deus sabia do que se passava no coração. Nós temos uma tendência, e nós somos treinados desde cedo, a perceber aquilo que é exterior, e a julgar por aquilo que é exterior. Entretanto, o Senhor sonda e conhece o coração. O Senhor sonda e conhece aquilo que é mais íntimo no homem e que olho nenhum pode ver. Deus vê. E o fato é que no capítulo 7 de Jeremias,
enquanto o povo se vangloriava do templo e dizia que agora estava cultuando ao Senhor, Deus diz assim: olha, eu vou destruir esse templo. A adoração se tornou tão abominável diante de Deus, que Deus diz: olha, eu vou destruir esse templo, como eu fiz lá em Siló. Eu quero ver agora onde se apoiará a esperança ou a segurança de vocês. Então Sofonias, ele participa desse contexto de profecia, trazendo a palavra do Senhor, e nós percebemos aqui alguns alvos de Sofonias. O livro de Sofonias deixa claro que Deus não é só o Deus do seu povo, mas Ele é o grande rei sobre toda a terra. Ele reina sobre as nações, Ele julga as nações, e Ele levanta também nações para exercer a sua disciplina sobre o seu povo, inclusive. E era isso que estava sendo profetizado também por Sofonias, que um povo pagão se levantaria e serviria como instrumento de Deus para trazer disciplina sobre o povo de Deus. Coisa que talvez ferisse a honra do povo de Deus, que ferisse a glória do povo de Deus, mas era exatamente isso que Deus estava dizendo, que os caldeus ou os babilônios seriam levantados por Ele mesmo para trazer uma sentença, um juízo, uma disciplina sobre o seu povo. Entretanto, a palavra de Deus é sempre um chamado ao arrependimento, e nós vamos perceber isso aqui hoje. Só que o povo não deu ouvidos à voz do Senhor, e nós sabemos, o spoiler, o fim dessa história, que de fato os babilônios vêm, eles invadem o reino de Judá, e eles levam cativos os homens, mulheres, crianças de Judá. Jerusalém é destruída, muitas cidades são destruídas. Então, durante 70 anos, eles passam na Babilônia sofrendo o castigo, a disciplina do Senhor. Deus também é um Deus da aliança, a gente percebe isso aqui, e diferente do juízo aplicado aos outros povos, às nações pagãs, ao Egito, por exemplo, aos cananeus, por exemplo, nos tempos de Josué, aqueles outros povos que foram desarraigados ali da terra que Deus havia prometido ao seu povo, o juízo que Deus revelará, ou estava para revelar sobre o povo aqui, era um juízo que demonstrava a graça de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 12, nós percebemos que Deus, Ele disciplina e corrige a todo aquele que Ele tem como filho. E se de alguma maneira estamos sem disciplina, nós não somos filhos, nós somos bastardos, porque todos os que são filhos, de alguma maneira, têm se tornado participantes da disciplina de Deus. Existem aspectos no nosso coração, existem hábitos no nosso coração, que por mais que conheçamos a Deus, nós precisamos tratá-los diante de Deus. São coisas que fazem parte do velho homem e de alguma maneira nós insistimos em permanecer com esses maus hábitos, e Deus faz questão de tratar esses maus hábitos no nosso coração, revelando quem nós somos, a nossa nova identidade em Cristo, e revelando também a sua vontade e o seu caminho para a nossa vida. E é exatamente essa a intenção de Deus aqui com o remanescente fiel, com o seu povo. Nós vimos aqui o capítulo 1, percebemos no versículo 4, 5 e 6 do capítulo 1, 3 pecados que estavam presentes ali no povo de Deus. Um deles era a idolatria, o versículo 4 fala sobre isso. O segundo era o sincretismo, o versículo 5 do capítulo 1 fala sobre isso. E o terceiro era a indiferença para com Deus. Não perguntavam por Deus, não queriam ouvir Deus, não buscavam mais ao Senhor. Versículo 6 mostra isso. Vimos também que o juízo de Deus, ele chegaria sobre o seu povo. Nós temos ainda no capítulo 1, versículo 14 ao 18, uma descrição desse juízo de Deus, e no capítulo 2, versículo 1 ao 3, um chamado ao arrependimento. No capítulo 2, a partir do versículo 4 até o versículo 15, Deus trata da iniquidade dos outros povos, mostrando que Ele é Senhor sobre todas as nações, que nenhum povo na face da terra passará impune ao juízo de Deus, que Deus apenas não julga a igreja, não julga o seu povo, mas Ele se levanta como um justo juiz para julgar todos os povos. E nós temos aquela cena descrita pelo apóstolo João, no Apocalipse que Jesus deu a ele, onde ele percebe gente de toda tribo, povo, língua e nação, os poderosos, os governantes das nações, trazendo a sua glória, e ainda que não queiram, declarando que Jesus é o Senhor de toda a glória e lançando toda a sua glória diante do Senhor. Nós percebemos então também aqui no capítulo 2 ainda, do versículo 4 ao 15,
que os povos serão julgados por causa do seu orgulho, da sua incredulidade, da sua rebelião, e o zelo do Senhor pelo seu povo. A gente percebe isso também. Quantas vezes Deus fala: olha, eles fizeram contra o meu povo, eles estão pisando o meu povo. Deus faz questão de declarar que o que aquelas nações pagãs fazem, eles fazem contra o povo da aliança do Senhor, demonstrando assim o seu zelo para com o seu povo. Nesse texto que nós lemos, irmãos, agora nessa tarde, início de noite, nós percebemos aqui dois cenários que estão estabelecidos. O primeiro cenário, ele se encontra do versículo 1 ao versículo 4, e o segundo cenário do versículo 5 ao versículo 7, e eu gostaria de dividir essa pregação então, nesses dois blocos principais, ainda que a gente tenha subpontos dentro dela. Do versículo 1 ao versículo 4, nós percebemos aí como Deus percebe Jerusalém. Se do capítulo 2, do versículo 4 ao 15, Deus tratou com os povos pagãos, ele cita aqui os cananeus, os moabitas, os amonitas, os etíopes, a Assíria, como sendo um povo pagão, como sendo povos pagãos. Agora Deus volta os seus olhos mais uma vez para Jerusalém, e Deus está prestes a mais uma vez trazer à tona o coração do seu povo, de como anda o seu povo, de como os líderes do seu povo eles estão. E Deus faz questão de revelar também o seu processo de tratamento, ou como Ele age para tratar a corrupção e a iniquidade no coração do seu povo. Em primeiro lugar, no versículo 3, Deus traz um ai que pode ser dividido em três. Eu vou explicar por quê. Essa palavrinha ai é sempre uma sentença que Deus está trazendo. Já é algo que o juiz julgou, bateu o seu martelo e entregou ao oficial de justiça para que ele levasse até a pessoa e que ela recebesse ali das mãos do oficial de justiça uma sentença que estava para ser cumprida. Então não é algo que agora de alguma forma possa ser revogado, possa ser voltado atrás, possa ser repensado, mas já é um juízo emitido, é uma sentença, é uma declaração que já foi dada. E o que Deus diz aqui é: ai da cidade opressora. A palavra opressora aqui, ela pode ser traduzida também como uma palavra soberba, orgulhosa. Ai da cidade opressora, que pisa nos outros, que maltrata os outros por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho. E isso Deus está percebendo aqui no coração do seu povo. Mas há um segundo ai, ele fala: ai da cidade rebelde. E literalmente a palavra que é usada aqui é a palavra que pode ser usada para um cavalo selvagem, para um animal selvagem, um animal que não é domesticado, um animal que salta, um animal que bate, um animal que não aceita que alguém monte sobre ele, domine sobre ele. Então a palavra rebelde, ela tem esse sentido aqui. É um bicho selvagem que não aceita cabresto, que não aceita que ninguém domine sobre ele, que reine sobre ele, mas ele cisma em fazer a sua vontade, e cisma em saltar, em bater e não se submeter. E uma terceira sentença: ai da cidade manchada, pode ser traduzida como suja, profana, impura ou maculada. E por que ela está assim? Por que é que Deus está trazendo essa sentença? Quando você olha o versículo 3 e o versículo 4, você percebe então a que nível os líderes daquela cidade chegou, os líderes de Judá chegaram, e por que que o povo estava tão corrompido também. Eles seguiam não só um modelo, mas simplesmente aquele modelo que estava sobre eles liberava ou dava liberação para tudo aquilo que já estava no coração do próprio povo. A gente poderia chegar aqui e simplesmente culpar a liderança e dizer assim: olha, a culpa então foi dos líderes. Mas os líderes apenas oportunizaram a aparição daquilo que já estava no coração do povo. Os líderes eram apenas reflexo do que já estava acontecendo no coração do próprio povo. Um povo que não buscava Deus, não se importava com Deus, estava envolvido na idolatria e olhava para Deus tentando fazer síntese entre os deuses pagãos, entre a adoração a deuses, a ídolos pagãos e ao próprio Deus. Eles adoravam o exército dos céus, eles se prostravam diante de Moloque, entregavam filhos em sacrifícios a Moloque, e ao mesmo tempo entravam no templo do Senhor para cultuar a Deus. Então,
não apenas a liderança, mas todo o povo estava dentro desse processo. Entretanto, aqui, Deus faz questão de revelar o coração da liderança, e perceba como era que estava o coração da liderança. Ele diz: os seus príncipes são leões rugidores no meio da cidade. A palavra meio aqui significa literalmente nas entranhas. É interessante o uso da palavra meio que Sofonias usa aqui, porque ele não quer dizer simplesmente o centro da cidade, não é o centro da cidade de Recife, mas o que ele está querendo dizer aqui está entranhado, é a essência da cidade. Os seus príncipes, eles são como leões rugidores no coração da cidade, eles dominaram o centro das emoções, o centro da espiritualidade, eles dominaram aquilo que é mais radical na cidade, e o que é mais radical na nossa vida, irmãos, é o nosso coração. Os nossos atos são apenas expressão daquilo que acontece no nosso coração. Geralmente nós disciplinamos os nossos filhos, ou nós corrigimos alguém por meio da disciplina, quando percebemos essa pessoa tomando decisões erradas, ou fazendo coisas erradas, nós disciplinamos essas pessoas por aquilo que elas fizeram. Mas o que está por trás disso é um coração soberbo, é um coração que não se inclina para Deus, é um coração que está fazendo as suas próprias escolhas, ainda que muitas dessas escolhas tenham uma aparência de religiosidade ou de espiritualidade sadia. É movido muitas vezes pelo seu orgulho, que não se dobra, que não aceita a correção do Senhor. E é isso que Deus está falando aqui dos príncipes. Eles são como leões rugidores no meio ou no coração, no âmago da cidade. E ele diz mais: os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Ele traz essa imagem também aqui, lobos no cair da noite. Eles são animais tão ávidos por carne, que nem os ossos eles deixam para ser roídos no dia seguinte. Eles devoram tudo naquela mesma noite. Assim são os juízes do reino de Judá, do reino do sul. Um outro aspecto que ele coloca agora sobre os profetas, ele diz: os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Veja só a qualidade dos profetas. Nós sabemos que Sofonias, Naum, Jeremias e Abacuque, eles profetizavam nessa época e foram perseguidos por causa da palavra do Senhor, e sofreram repressão, e sofreram oposição por causa da palavra do Senhor, sofreram resistência do próprio povo. Entretanto, o povo se cercava de falsos profetas, eles sempre existiram, e principalmente no livro de Jeremias, Deus faz questão de confrontar os falsos profetas, dizendo que não os enviou, que não colocou a sua palavra na boca deles, e que eles estavam de todo condenados. Então, esses falsos profetas, esses homens levianos, esses homens pérfidos, eles estavam o tempo todo dizendo aquilo que o povo gostaria de ouvir. E essa é uma característica de uma geração, não só daquela, mas da nossa geração também. Nós gostamos daquilo que de alguma maneira traz paz à nossa vida de pecado, que de alguma maneira confirma o nosso gosto pelo pecado. Não é à toa, irmãos, que o maior número de pregadores que tem crescido ao redor do mundo não são os pregadores bíblicos. São hoje conhecidos como os pastores coachings, aqueles que de alguma forma alimentam no coração do homem de que eles são mais que vencedores por si mesmos, e que podem vencer ainda mais, que podem realizar todos os seus sonhos, que podem viver segundo a sua vontade, que a mão de Deus está com eles para assinar o cheque que eles preenchem de acordo com o conselho da sua vontade, e não da vontade de Deus. Então, esses pregadores estão por aí e pregam uma falsa graça, que não tem nada a ver com a graça descrita na palavra de Deus, mas que de alguma maneira faz com que aqueles que ouvem lotem os auditórios para buscá-los, porque é isso que as pessoas gostam de ouvir. É esse tipo de discurso que não confronta, mas que alisa o ego, que se gosta de ouvir. E não é uma característica dos nossos dias, era uma característica dos dias de Sofonias também. Mas ele fala de um quarto grupo de homens, ele fala dos sacerdotes. Ele diz que os sacerdotes profanam o santuário e violam a lei do Senhor.
E a lei do Senhor era muito clara no que diz respeito aos sacrifícios, à adoração a Deus, aos ritos que o próprio Deus colocou para que os sacrifícios fossem ou chegassem à sua presença como aroma agradável e fosse assim então dado o perdão pelos pecados. Só que esses sacerdotes agora estavam paganizados, eles ofereciam no altar do Senhor sacrifícios pagãos, e como eu já falei aqui, existiam inclusive prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor, mulheres que estavam lá, homens que estavam lá, cuja adoração ao seu Deus era por meio do sexo, e feito dentro do próprio templo. Então, esses sacerdotes vendidos ali, que negociavam a palavra de Deus, estavam presentes, e o que ele diz é que esses sacerdotes, eles profanam o santuário e violam a lei do Senhor. E como o orgulho é revelado em meio a tudo isso? Como é que a gente percebe a soberba, não só desses líderes que estavam lá, mas de todo o povo? Como é que Deus descreve isso? Olhe comigo aí o versículo 2, do capítulo 3 de Sofonias. Em primeiro lugar, não atendem a ninguém. Não atendem a ninguém. Essa é a característica do povo aqui de Judá, de Jerusalém. E essa é a característica de um povo que está mergulhado no seu orgulho, na sua soberba. Não atende a ninguém. E uma tradução mais literal seria: não escuta voz alguma vinda de Deus. Não escuta. Não escuta. Deus está falando, os seus profetas estão, como Jeremias diz, desde madrugada até as mais altas horas da noite, pregando a palavra do Senhor. Existem meios onde as pessoas que são remanescentes fiéis de Deus também confrontam e comunicam a palavra do Senhor. E existe muitas vezes até os pais que são usados por Deus para falarem da palavra do Senhor para os seus filhos. Existem os seus líderes religiosos que estão pregando a palavra do Senhor, mas eles não ouvem. E o sentimento aqui, ou a percepção aqui, é de um total desprezo, ou então de uma seletividade. Não, eu ouço fulano de tal, se for fulano de tal eu ouço, não importa se é palavra do Senhor ou não, mas se for fulano de tal eu ouço. Já Cicrano, já Beltrano, aquele outro ali, não, eu não quero ouvi-lo não. Eu lembro de um tempo atrás, um pastor pregando numa determinada igreja, e tinha outro pastor de férias ali. E quando terminou a pregação, a gente se encontrou, se conhecia, né? Se encontrou na frente da igreja e começamos a conversar. E aquele outro pastor que estava de férias ali disse assim: eu jamais pregaria um sermão desse no domingo. Sermão de domingo é aquele sermão onde você abastece o tanque do crente de esperança. É aquele sermão onde você fala coisas boas, de que Deus está com ele na semana, de que tudo vai dar certo, de que ele é mais que vencedor. Não se prega sobre pecado, sobre essas coisas no domingo. O povo vai sair daqui já triste no domingo. Como é que vai ser a segunda-feira? Como é que esse irmão vai pegar o trânsito triste, já pensando nos seus pecados? Ele tem que sair daqui feliz. E aí eu fiquei pensando, irmãos, que é exatamente essa visão que toma conta de muitos arraiais evangélicos. E aí, como já falei antes, aí é fácil da gente ouvir. E aí é gostoso de a gente ouvir, porque potencializa o nosso ego, mas não trata o nosso coração. E é exatamente isso que está acontecendo. Esse povo não atende a ninguém, eles atendem os falsos profetas, aqueles homens levianos, aqueles homens pérfidos, aqueles homens que têm uma mensagem que satisfaz o ego, mas não vem da parte de Deus. Mas há um segundo aspecto que Sofonias coloca aqui: não aceita disciplina. E literalmente o que ele fala aqui é de um povo de dura cerviz, que não reconhece a autoridade, que despreza a autoridade. Irmãos, nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Nós cremos que Deus usa, e o meio pelo qual Deus dá autoridade ao seu povo é a sua palavra, é o seu Espírito. A autoridade em si, ela nunca é pelo manda quem pode e obedece quem tem juízo. A autoridade, ela não é simplesmente fruto de uma imposição de mãos, onde alguém agora coloca um paletó e uma gravata e chega na frente, ou chega à frente de um público numa igreja e diz assim: olha, eu tenho toda a autoridade, e começa a falar e a fazer o que se quer.
A autoridade que qualquer líder de pequeno grupo, qualquer líder de ministério, qualquer pastor, qualquer presbítero, qualquer diácono, qualquer tipo de oficial tem, ela tem ou eles têm por causa da palavra de Deus. A partir do momento em que se abre mão da palavra de Deus, a partir do momento em que se abre mão da vida com Deus, se perde a autoridade. E a autoridade, irmãos, não confundam aqui com autoritarismo, mas é a autoridade do Espírito Santo de Deus, para falar a palavra de Deus. Deus não nos chamou, irmãos, para vivermos numa Disney gospel, para vivermos um parque gospel, para vivermos algum tipo de cruzeiro onde está todo mundo ali sorrindo, mas Deus nos chamou para um campo de batalha, onde nesse campo de batalha, além de saquear as almas que estão no inferno, de sermos usados por Deus para pregar para aqueles que não conhecem a Deus, nós temos também o nosso coração tratado, os nossos ídolos tratados, os nossos processos interiores de quebrantamento, de descoberta de ídolos, de coisas que precisam ser tratadas em nós, de velhos hábitos que precisam ser abandonados. E nesse contexto todo em que estamos inseridos, Deus usa pessoas, Ele levanta, segundo lá Paulo fala em Efésios no capítulo 4, pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E esses homens pregarão a palavra de Deus, porque é por meio da pregação da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, que nós somos aperfeiçoados, que nós passamos a não ser mais como meninos agitados de um lado para outro por todo o vento e doutrina, levados pelas artimanhas dos homens, mas onde nós amadurecemos e crescemos, e descobrimos a nossa utilidade dentro do corpo de Cristo e o nosso serviço também ao mundo. Mas esses homens aqui, eles não aceitam a disciplina, eles não se curvam à palavra do Senhor. As autoridades que Deus tem levantado aqui sobre o seu povo, os profetas que Deus tem levantado aqui sobre o seu povo, são homens de Deus, que têm pregado a palavra de Deus. E deixa eu abrir um parêntese aqui, irmãos, o som está estranho, tá? Oi, som, está estranho, parecendo que tem um fantasma por aqui. Não sei se está ligado. Oi, vamos ver se melhora. E precisa se abrir um parêntese aqui, irmão. Irmãos, toda pregação que expõe a Bíblia, que parte da Bíblia, ela está expondo a palavra de Deus. Ela está expondo. Uma vez eu conversando com o pastor Augustus, ele dizia, falando do seu sogro, o reverendo Francisco Leonardo, ele disse assim: ele não é um pregador expositivo, mas ele prega a palavra de Deus. E eu não sei qual é a diferença entre uma coisa e outra. Eu posso ser muito verde, muito superficial nesse tema ainda. Mas o que eu penso, irmãos, é que existe uma síndrome nos nossos dias pelo intelectualismo gospel. Por um intelectualismo chamado reformado. Onde as pessoas correm para igrejas, para o YouTube, para isso, para aquilo, com o pretexto de seguirem pregadores expositivos, mas meramente para satisfazer a sua vontade intelectual. E a verdade é que não tem gerado vida, que não tem gerado uma espiritualidade diferente no coração dessas pessoas. Se da mesma forma a teologia neopentecostal não gera essa vida, se da mesma forma a teologia da autoajuda não gera essa vida, essa nova teologia que tem como uma visão ultra reformada de pregação e tudo mais, também não tem gerado, irmãos. O que eu tenho percebido com as pessoas que eu tenho conversado, posso estar tendo aqui uma análise superficial dos fatos, mas o que eu tenho percebido é que tem gerado muito mais uma arrogância e uma soberba meramente por respostas. Para que eu saiba responder, para que eu saiba confrontar, para que eu saiba falar, mas que não se aplica ao coração e à vida. Não gera mais oração, não gera mais serviço, não gera submissão às autoridades constituídas por Deus na igreja, não gera evangelismo no mundo, então gera o quê?
E a gente precisa ter essa compreensão, irmãos, de que quando nós não aceitamos a disciplina por meio da voz do Senhor, por meio daquilo que Deus fala e nos fala na sua palavra, que trata com o nosso coração, e o nosso coração nesse processo de ouvir, não se quebranta diante de Deus, nós somos tão orgulhosos quanto o povo de Judá estava aqui, e que estava para ser disciplinado severamente pelo Senhor. Enquanto Deus está usando os seus profetas para trazerem a sua palavra, o povo não quer ouvir a palavra de Deus. Talvez porque não fosse um modelo que de alguma maneira satisfizesse o seu coração. Talvez porque não fosse da forma como eles gostariam de ouvir, para saírem dali turbinados para viverem a sua vida no modo 2.0 super ultra turbo. De alguma maneira eles não queriam ouvir, e isso revelava também o seu orgulho. Mas em terceiro lugar, Sofonias diz que eles não confiam no Senhor. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque a não confiança em Deus revela algo muito grave no coração, revela o não conhecimento de Deus. Irmãos, há um tempo atrás, uma determinada marca de veículos, eu não sei, acho que já pararam de usar esse lema, né? Dizia assim: Volkswagen, você conhece, você confia. E é interessante a lógica, ela está certa, você conhece, você confia. Mas quando você não conhece, é difícil você confiar. Você vê essas indústrias de automóveis chinesas, né, e outras marcas que chegam no Brasil, né? Você não conhece, você não confia, você fica com medo, você olha assim, rapaz, vai que isso é um negócio da China, né? E você não quer mergulhar naquilo ali, você fica com medo, é um investimento, é dinheiro que você está colocando ali. Mas a partir do momento em que você começa a ver que a Hyundai é legal, que a Jack Motors, sei lá, não sei nem se é legal, mas de repente você começa a ver que aquilo ali é bom, que dá para você comprar, que serve a você, que não quebra, você começa a confiar naquilo ali. E a prova é que quando você vai trocar o seu próximo carro, você quer pegar um igual ou um melhor daquela marca ali, porque você confia, você passou a confiar. É assim também nos nossos relacionamentos, irmãos. Quem entregaria um filho a um desconhecido? De repente você vai passando aí na porta da igreja e você está apertado, quer ir no banheiro, olha, mas eu não tenho com quem deixar meu filho. Ô fulano, eu nunca te vi na vida, segura aqui meu filho enquanto eu vou aqui tomar uma água ou no banheiro, sei lá. Você deixaria? Não, você não deixa. A gente se aperta, segura, até ver alguém conhecido ou leva o menino junto, mas a gente não entrega, porque a gente não conhece. E aqui o que está em jogo é exatamente isso. Por que é que eles não confiam em Deus? E aí fica uma pergunta para nós, irmãos. Quando nós estamos envolvidos nas nossas ansiedades, mergulhados nas nossas preocupações, angústias tomando o nosso coração, se nós confiássemos de fato em Deus, nós não entregaríamos isso aí a Deus e descansaríamos? E por que é que de alguma maneira nós insistimos em afundar com as nossas crises? E a sentença é muito séria, porque não conhecemos a Deus. Porque se conhecêssemos de fato a Deus, irmãos, se conhecêssemos de fato a Deus, nós entregaríamos e descansaríamos. Nós não ficaríamos com a corda segurando do outro lado, dizendo assim, né? Não, deixa Deus puxar um pouquinho, mas eu não posso soltar totalmente, né? Aquele hino, né? Solta o cabo da nau, né? Navega com fé em Jesus. A gente não solta, a gente fica ali segurando. A gente de alguma maneira acha que a gente tem o controle, e isso revela a nossa incredulidade. Isso revela a nossa falta de confiança em Deus, e principalmente, não conhecemos a Deus, ou conhecemos Deus superficialmente. E um quarto aspecto, não se aproximam do seu Deus. E aqui a tradução poderia ser, não se aproximam corretamente de Deus em adoração. E nós sabemos, irmãos, que a adoração, ela é fruto de um coração transformado. Nós sabemos que a adoração, ela é produto de um coração que teve encontro com o Deus vivo, que reconhece quem Deus é, e que se prostra diante desse Deus agora, dizendo assim, Senhor, eu reconheço quem Tu és,
e eu reconheço quem eu sou diante do Senhor, e eu reconheço que se não fosse por meio do teu Filho, que morreu e ressuscitou, que pagou os meus pecados, jamais eu estaria na tua presença, ou seria aceito pelo Senhor. Então, irmãos, é uma visão de humildade, é alguém que está prostrado diante de Deus, adorando a Deus, reconhecendo quem é Deus. Eles não se aproximam de Deus, é simplesmente algo da boca para fora. É mais uma música, é mais um culto, é mais uma reunião, é mais uma oração. Sabe aqueles momentos, né, irmãos, vamos orar aqui, né? Você está lá orando, tal, e você terminando de orar ali, pensando no que você orou, aí a pessoa já se levanta do seu lado, eu estava pensando aqui essa semana, o churrasco vai ser na casa de quem? O cara não estava nem pensando na oração, disse amém, sei lá para quê. A gente está cantando, participando do culto, mas a gente não se prepara para o culto, a gente não se prepara. Os nossos sábados são sempre os nossos sábados, e os nossos domingos são sempre o reflexo da nossa semana, sem expectativa alguma pela revelação de Deus. E irmãos, eu sei, nós somos chamados todos os dias para viver uma vida apenas existencial, só que Deus, Ele é transcendente, irmãos, Ele transcende essa realidade que nós estamos inseridos, e nós fomos criados para um relacionamento transcendente com um Deus transcendente. Nós fomos criados para isso, para buscar a Deus e nos deleitarmos na presença de Deus, de um Deus que nós não vemos, mas cremos que existe. Nós temos um coração que é chamado a viver uma vida pela fé, e a fé, a melhor definição, certeza de coisas que se esperam, e ao mesmo tempo convicção de fatos que nós não vemos, mas cremos. Ainda que a gente não veja, a gente tem a plena convicção de que Ele está aqui no nosso meio, e isso não gera expectativa no nosso coração, irmãos. Nós entramos para cultuar a Deus como entramos em qualquer outro lugar, nós cantamos para Deus como cantamos qualquer outra música. Eu lembro de um tempo atrás, num acampamento de carnaval, e eu ficava olhando para o louvor nos cultos lá no acampamento. Pense numa coisa triste e morgada. Eu já vi muito culto fúnebre, muito mais alegre do que aqueles momentos de louvor no acampamento. Pessoal cantando porque ele vive no culto fúnebre, era muito mais bonito do que os louvores naquele acampamento. Pessoal cantando assim, falando da bondade de Deus. Deus é bom, Deus é bom. Rapaz, dava uma tristeza no coração, você ficava olhando para aquilo ali. Sobre quem nós estamos cantando? Para quem nós estamos cantando? Mas isso revela, irmãos, a falta de adoração na nossa vida. Agora, numa bela tarde de acampamento, uma determinada pessoa entra lá num carro, fecha as janelas, liga o ar-condicionado, coloca um som bem alto, um monte de gente que estava tudo morto na hora do culto, entra lá naquele carro, e daqui a pouco, quando eu olho o carro lá balançando, sacudindo, todo mundo feliz, cantando, batendo palma dentro do carro, eu disse, mas rapaz, que coisa boa, devem estar louvando ao Senhor. Aí eu bati na janela, baixa aí a janela, não estava não. Era música que qualquer recifense que não conhece a Deus ouve. Mas estava tudo tão bonitinho lá dentro, sorrindo, batendo palma, o carro balançando de um lado para o outro. Aí eu disse, desliga. Sabe aquela hora que você usa, dá a carteirada, né? Desliga esse negócio aí. Sai do carro todo mundo, fecha a porta. Não convém. Rapaz, e cadê a alegria com Deus? Não existe. E a gente vai vivendo essa vida onde simplesmente a gente entra e a gente sai, e a gente não tem expressão nenhuma. A gente não tem expressão nenhuma, porque não pode haver expressão de adoração onde não há adoração na vida com expressão. Não pode. Eles não se aproximavam de seu Deus, do seu Deus. E a segunda parte do texto, irmãos, a partir do versículo 5, como é que Deus olha para isso e como é que Deus quer tratar isso? Em primeiro lugar, das ações de Deus,
Versículo 5 diz: o Senhor é justo no meio dela. Você lembra lá que antes os príncipes, os juízes, estavam no meio, no coração da cidade, como leões, como lobos. Seus profetas, os sacerdotes, no centro, no âmago da cidade, na essência, na radicalidade da cidade. Aí Deus agora aqui usa a mesma expressão, Sofonias narra aqui a mesma expressão. Deus é justo no meio dela. Em contraste com esses líderes corruptos, enquanto eles corrompem, Deus é justo e Ele não comete iniquidade. Diferente dos profetas que estavam lá profetizando segundo a sua palavra para agradar o ouvido das pessoas, Deus estava falando por meio de seus profetas no meio da cidade. Deus é esse contraste com a iniquidade. Enquanto eles estão lá, Deus está dizendo aqui: olha, eu estou no meio da cidade. E é difícil, irmãos, quando a gente olha para a nossa cidade. Geralmente, Daniel falando sobre isso aqui pela manhã, ele disse: muitas vezes nós pegamos os problemas e agigantamos esses problemas e não os percebemos como desafios, e é exatamente isso. Porque, olha, a gente olha para toda a idolatria, toda a corrupção, toda a maldade, toda a malícia, toda a sensualidade, toda a roubalheira, tudo isso que existe no meio da nossa cidade, e a gente diz assim: é impossível. E o que Deus está dizendo aqui: olha, você está vendo toda essa iniquidade, todo esse padrão errado, eu estou no coração da cidade. Eu estou no meio da cidade. Nós não estamos sós. Deus continua falando, Deus continua buscando, Deus continua agindo. Mas parece que os nossos olhos estão tão contaminados com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, que nós perdemos Deus de vista a tal ponto de não percebê-lo mais na história, no controle da história. Irmãos, não é Geraldo Júlio, não é Jair Bolsonaro, não é o Supremo Tribunal Federal que comanda essa história, é Deus quem comanda essa história. Deus está no centro dessa história. Deus, Ele tem a história na palma das mãos. É o que Ele está dizendo aqui: olha, enquanto eles estão lá fazendo iniquidade e não conhecem a verdade, eu estou no meio dela. Mas há um segundo ponto aqui. O versículo 6 diz: exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas, as suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Sabe o que é que Deus está dizendo para o povo aqui? Olha para o passado, lembra lá do que eu fiz no Egito, lembra lá do que eu fiz quando o povo de Deus ingressou na terra prometida, lembra lá o que eu fiz nos dias de Davi, lembra, traz a memória, qual foi o povo, qual foi a cidade fortificada, qual foi a nação na terra que afrontou o Senhor, que esteve no caminho do Senhor, que o Senhor não destruiu, que o Senhor não aniquilou. Qual foi? Olha, volta os olhos para o passado, perceba quem é Deus, lembre dos feitos de Deus na história. Volte aí um pouquinho a fita aí, ou o CD, ou o seu pendrive mental, sei lá o que, ou a sua nuvem mental. Volta aí um tempo no passado e vasculha aí na sua mente. Quando foi que Deus deixou de agir na sua vida? Quando foi que Deus não foi fiel na sua vida? É isso que Deus está trazendo à lembrança do povo, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos perdidos no presente, estamos olhando para um futuro completamente sombrio, sem expectativa nenhuma, sem esperança nenhuma, e Deus olha para nós e diz assim: olha, volta os olhos para o passado, olha para o passado, perceba a minha história com você nesse caminho todo, perceba quando você estava no deserto, perceba os meus feitos, lembra do passado. E parece que quando a gente começa a lembrar do passado, não é que a gente queira viver o passado de novo, mas é que o passado nos traz lembranças marcantes, de tempos que nós vivemos, de visitações de Deus, de momentos que nós experimentamos com Deus em oração, de um coração completamente rendido a Deus, percebendo Deus, ainda que as circunstâncias fossem piores do que as de hoje,
mas havia uma diferença: o nosso coração estava tão conectado com Deus, que nós simplesmente atribuíamos aquilo ali à vontade de Deus e glorificávamos a Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. Deus está dizendo ao seu povo aqui: volta os olhos para o passado. Qual foi o povo, qual foi a nação que ficou de pé? Qual foi? O que é que eu já não fiz por amor de vocês? Pelo zelo que eu tenho por minha aliança, pela minha glória. Qual foi? Quantas vezes eu abandonei vocês? Eu deixei vocês de mão. Um terceiro aspecto aqui, e não pensem que Deus aqui é uma criança frustrada no divã de um psicólogo, ou sentado lá desabafando com alguém, dizendo assim: agora eu estou frustrado por causa disso. Mas eu fico maravilhado com o que Deus diz aqui no versículo 7, porque revela esse coração de Deus, amoroso, gracioso, pastoral de Deus. Veja só, isso é Deus falando: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Vê só o coração de Deus aqui. Por que é que Deus está fazendo tudo isso? Por que é que Deus está falando tudo isso? Por que é que Deus está disciplinando o povo? Por que é que Deus está levantando Sofonias, Abacuque, Jeremias, Naum? Por que é que esses homens estão bradando ali? Por que é que Josias se levantou para fazer uma reforma religiosa? Por que é que essas coisas estão mexendo no coração do povo, confrontando o coração do povo? Por que é que Deus está fazendo tudo isso? Certamente me temerás. Deus dizendo consigo mesmo: eles vão me temer, eles vão lembrar dos meus feitos no passado, e vão aceitar a disciplina, vão se arrepender. Irmãos, essa não é meramente a expectativa de um pregador, de um líder de grupo, quando ele está dando um estudo, quando a gente está pregando, que haja um arrependimento. Não é só uma expectativa nossa. Muitas vezes nós estamos conversando com pessoas em gabinetes que estão em pecados, e a gente está ali confrontando, mas olha, não é uma expectativa meramente nossa que o faltoso se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Não é uma expectativa meramente nossa que de repente no meio de uma pregação, ou no final de uma pregação, as pessoas estejam prostradas, com lágrimas nos olhos, confessando o seu pecado e dizendo que querem voltar para Deus. Não é meramente uma expectativa nossa, mas essa é a expectativa do coração do próprio Deus. É isso que Deus quer, irmãos. E se há algo que pode de alguma forma mover o coração de Deus nesse sentido, se a gente pode usar essa linguagem, é um coração quebrantado, um espírito compungido e contrito. Deus não resiste. Deus não resiste. Porque quando nós estamos assim, irmãos, estamos reconhecendo verdadeiramente quem é Deus e quem nós somos. Então não existe mais lugar para arrogância, para soberba, para o orgulho, porque a nossa bola está bem murchinha lá, do jeito que era para estar, e nós passamos a ver Deus e a adorar a Deus como Ele é, reconhecendo a nossa falência, a nossa pequenez, reconhecendo que nós somos pó diante desse Deus, porém que Ele nos ama. Com grande amor Ele nos ama. Então Deus revela aqui a expectativa: certamente me temerás, aceitarás a disciplina, e mais, veja só, e assim a sua morada não seria destruída segundo o que eu havia determinado. Ora, espera aí, Deus determinou que a disciplina por meio dos caldeus viria, e se o povo se arrependesse, essa disciplina não viria. Pensa comigo, que o propósito de Deus com a disciplina por meio dos caldeus, era o arrependimento do povo. Eu lembro que, há um tempo atrás na minha vida, me deparei com uma situação de pecado. Eu tinha o quê? Acho que 2 anos de convertido, há muito tempo mesmo atrás. E aí, passada toda aquela situação, ninguém ficou sabendo do acontecido. Eu, muito constrangido, eu disse: eu preciso ir ao pastor da minha igreja e confessar a ele o meu pecado.
Eu estava quebrado. E eu cheguei diante do pastor e disse assim: pastor, eu não estou fazendo mais, eu estou arrependido, mas eu quero ser disciplinado. Eu quero ser punido pelo meu pecado. E ele olhou para mim e disse assim: você está arrependido? Eu disse: eu estou. Você faria isso de novo? Eu disse: não. E ele começou a fazer outras perguntas, e ele foi percebendo que de fato havia um arrependimento no meu coração. E ele olhou para mim e disse assim: por que é que eu disciplinaria você, se você já foi alvo da disciplina de Deus? E é exatamente isso aqui que Deus está dizendo, irmãos. Se o povo reconhecesse a Deus, se o povo se arrependesse dos seus maus caminhos e buscasse ao Senhor, Deus sararia a sua terra. Deus não é alguém que simplesmente está ali sentindo prazer pelo sofrimento e que vê agora o seu filho arrependido e diz assim: não, mas eu prometi, agora vai apanhar de todo jeito, não quer nem saber. O que ele diz aqui é que a sua morada não seria destruída segundo o que eu havia determinado. Porque o objetivo era o arrependimento e a conversão. Um novo caminho com Deus. Em último lugar, nós percebemos aqui que por meio da disciplina, Deus tratava com o povo e ficava cada vez mais nítida a rebelião do povo. Porque o povo não se arrependia. E veja o que diz o final do versículo 7. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Por mais que Deus estivesse buscando, chamando, revelando o que Ele já fez no passado, ameaçando o povo nesse sentido, dizendo assim: olha, vai vir uma nação pagã e vai disciplinar vocês. O povo não dá ouvidos à voz do Senhor. Eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos, profanaram todos os seus atos, porque o coração não se arrependeu. Não houve mudança de coração. Os nossos atos são apenas expressões daquilo que está no nosso coração. Quando não há mudança de coração, quando não há conversão verdadeira, os atos, o corpo, a voz, as mãos simplesmente refletem aquilo que está no coração. O que Deus está dizendo aqui no final desse texto que nós acabamos de ler é que o povo não se converteu ao Senhor, não se arrependeu. E que a disciplina, que o castigo era inevitável por causa disso. O cativeiro era inevitável, porque o povo não se arrependeu. Meus irmãos, nós temos as nossas lutas, os nossos dilemas, mas uma das coisas que a palavra de Deus trata conosco, e é a base de todo o pecado, é o orgulho. Por causa do orgulho, quando Eva, tomada ali pela voz da serpente, de que poderia ser igual a Deus, ela passou a olhar para aquele fruto de forma diferente, e ela tomou e comeu aquele fruto. Por causa do orgulho, muitos reinos caíram, muitos homens caíram. Por causa do orgulho vem a disciplina do Senhor, sobre as nações pagãs, mas sobre o seu povo também. Porque o objetivo de Deus na nossa redenção, irmãos, é nos tornar a imagem de Cristo, mais parecidos com Jesus. E ser mais parecidos com Jesus implica menos parecidos conosco, com nós mesmos, menos parecidos com os recifenses, menos parecidos com os brasileiros, menos parecidos com os cidadãos desse mundo, como nós cantamos aqui com o grupo de louvor. Despojai-vos do velho homem, citando Colossenses 3. Nós somos chamados, irmãos, a despojar disso aí, a buscar a Deus, não como legalistas, mas porque nós temos uma nova identidade.
E esses antigos hábitos que, de alguma maneira, tentam continuar agarrados em nós, ou insistimos em tê-los, precisamos depô-los. Precisa haver uma conexão muito séria entre aquilo que somos, a forma como vivemos. Mas não só aquilo que expressamos diante dos homens, mas o que expressamos no lugar secreto diante de Deus. A nossa vida de oração, de leitura da palavra, a nossa devoção, o nosso culto pessoal a Deus, a nossa adoração a Deus, revelará a nossa expectativa quando nos ajuntarmos aqui, irmãos. O nosso culto aqui será diferente, quando o nosso culto diário for diferente. A nossa vida será diferente quando a nossa compreensão sobre Deus, a nossa consciência sobre Deus for de fato transformada pelo Senhor. Aí sim, nós não nos levantaremos de madrugada para corromper com os nossos atos, porque teremos de fato um coração cheio da presença de Deus, do seu Espírito. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. A boa notícia é que Deus continua, se você é povo de Deus, se você tem convicção da sua salvação, Deus continua buscando você. Deus continua querendo você. Deus continua querendo, ansiando pelo seu coração, por ter um relacionamento cada vez mais profundo, mais íntimo com você. Que esse, pois, seja o anseio do seu coração também, desejo do seu coração também, conhecer mais ao Senhor, render-se a Ele, para que seja cada vez mais Cristo em você, e não você em você, para que seja cada vez mais a visão de Deus em você, e não a sua visão, os projetos de Deus, a vontade de Deus na sua vida, e não mais a sua vontade, o poder de Deus, e não mais a força que você acha que tem. Senhor, Tu és bom, Tu és fiel, e obrigado, Pai, porque um dia na história o Senhor levantou homens como Sofonias, que são um verdadeiro exemplo de fidelidade ao Senhor para nós. E pedimos, Pai, assim como a Tua palavra foi falada naqueles dias, que ela possa ecoar no nosso coração, gerando em nós, não a reação que gerou no povo naquele dia, que endurecido, que soberbo, que orgulhoso, precisou de 70 anos de cativeiro, mas que ao ouvirmos a Tua palavra, Pai, busquemos no Senhor quebrantamento, mudança de vida, mudança de rumo, para a glória do Senhor e para a nossa alegria, Pai, no nome de Jesus, amém, amém. Vamos ficar de pé, irmãos?